É um prazer enorme estar aqui abrindo esse evento, e eu queria trazer aqui para o palco os nossos convidados. Eu queria chamar o Léo Bird, do MIT Media Lab. Queria chamar também o professor Paulo Blickstein, de Stanford. E o Lucas Machado, da Fundação Lehman. Então, como é que vai ser a dinâmica? Cada um de nós vai falar um pouquinho, depois a gente vai fazer um tiroteio aqui de algumas perguntas entre nós, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas do público, mas, de qualquer forma, se dentro do nosso tempo não for possível responder todas as perguntas, a gente tem a honra de poder contar com essas pessoas aqui por mais alguns dias aqui durante a semana. Na programação do FIC, que é o Festival de Invenção e Criatividade, a gente vai ter algumas atividades conduzidas pelo Léo e algumas atividades conduzidas pelo Paulo. Alguns de vocês talvez conseguiram se inscrever, e entre uma atividade e outra a gente pode abusar um pouquinho deles, né, e fazer algumas perguntas que não dê tempo da gente estar fazendo aqui e trocar algumas ideias. Então, esse espaço durante a semana é para a gente poder fazer tudo isso. Ai, gente, esse negócio aqui não está dando certo. Ok, tem que ficar mais longe, é isso? Tá bom assim? Estão ouvindo? Tá. Então, quem não me conhece ainda, meu nome é Roseli de Deus Lopes, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos aqui da Poli, né, da Escola Politécnica da USP. Sou formada, né, em engenharia, aqui pela Poli também, na área de eletrônica. E esse tema, aprendizagem mão na massa, por que a gente trouxe essa mesa redonda? A gente trouxe essa mesa redonda para vocês para explicar por que a gente está fazendo esse primeiro FIC, né? Por que essas entidades que estão aqui, né, a USP, Stanford, MIT e a Fundação Lehman, porque estamos juntos, em paralelo com a FEBRACE, né, fazendo o primeiro Festival de Invenção e Criatividade. Então, é um pouco para a gente... E aí a gente vai concordar em algumas coisas, a gente vai discordar em algumas coisas. Por quê? Porque esse é o primeiro ano. Então, aqui a gente está construindo o que é essa relação, né, o que é esse festival, o que a gente entende. E a gente colocou esse tema aprendizagem mão na massa, porque é um tema suficientemente abrangente para a gente poder trazer muitos teóricos, né, internacionais, muitos teóricos brasileiros, que já falam da importância do fazer, né, para que a gente consiga realmente aprender, mas a gente tendo a oportunidade de compartilhar experiências diferentes e tentando aprofundar. Olha, mas, então, no tempo atual, no mundo atual, o que é isso? Né? Quais são as possibilidades que a gente tem? Porque a gente vê que muitas escolas no Brasil fazem trabalhos incríveis, mesmo sem usar computação e eletrônica nesse fazer da mão na massa, fazem coisas incríveis. Tem gente que faz coisas incríveis, acrescentando nesse fazer coisas mais atuais, né, de eletrônica, de impressoras 3D, etc., coisas que a gente tem hoje, graças ao avanço tecnológico. Mas a gente tem uma imensidão de escolas que não estão fazendo nada ainda, né, que tem muita dificuldade ainda. Então, cabe a quem está aqui, né, se juntar a essa rede, por isso que a gente está se juntando à rede aí de 126 feiras afiliadas, a essa rede de professores de todo o país que participam aí da FEBRACE, para que a gente possa discutir, refletir em conjunto, amadurecer, e a gente não aproveitar toda essa onda de conectividade que a gente tem hoje para a gente conseguir efetivamente avançar com todas as escolas mais rapidamente. Então, é por isso que a gente está trazendo essa discussão aqui para vocês. Eu, na engenharia, tive mentores bem importantes, né? Então, o professor João Antônio Zufo, que é o coordenador do laboratório onde eu fui fazer a iniciação científica quando estava no primeiro ano da Poli, ele falava para a gente que a gente podia inventar qualquer coisa, né? Claro que ele queria puxar a gente para a eletrônica. Então, essa vivência que eu tive na Poli foi muito importante, porque, na educação básica, eu não tinha tido oportunidade de criar coisas novas. Normalmente eram coisas em que a gente repetia, que a gente reproduzia aquilo que a gente estava no livro. E aquilo era suficiente para passar no vestibular, né? Mas, para a vida,
não é suficiente. Então, eu tive uma escola aqui dentro da Poli, que foi muito importante para mim, com o professor João Antônio Zufo, no primeiro momento, na Poli, e 2 outras pessoas foram muito importantes lá no começo da minha formação aqui na Poli, por isso que eu acabei indo aí para a área de educação científica. Foi o professor Fuad e o professor Hamburger, do Instituto de Física aqui na USP. Eu era voluntária, né, monitora no laboratório, onde a gente tinha experimentoteca. Eu fui para a SBPC, levando a experimentoteca aqui da USP. Então, fiz várias atividades. Mais para frente na minha carreira, acabei virando diretora da Estação Ciência, né, que é um centro de ciências que, infelizmente, atualmente está fechado, mas é um dos centros de ciências da USP. Então, isso fez com que a minha paixão e também os estudos em relação a aspectos pedagógicos que eu não tinha tido originalmente. Tive a oportunidade também do Paulo ter sido nosso aluno na Poli, e o Paulo foi uma pessoa especialmente importante para essa minha entrada com um pouco mais de intencionalidade na área de educação, porque, apesar de ser professora na Poli, eu não tinha uma formação na área de pedagogia. E o Paulo, depois que ele foi aluno nosso aqui na Poli, no mestrado, né, que a gente fez várias coisas interessantes aqui, né, relacionadas com essa questão de como fazer com que a Poli fosse mais interessante, né, Paulo? Aí conheci Paulo Freire por conta de um evento que o Paulo organizou quando estava no MIT, fazendo um 2º mestrado. Conheci Papert, o construcionismo, também apresentada ao Papert pelo Paulo. E acho que quem está aqui, né, depois acabei conhecendo o Léo, e, mais recentemente, conheci o Lucas. Então, assim, uma das coisas que nos une fortemente é um desejo profundo de conseguir fazer com que a educação no Brasil melhore muito e rapidamente. A gente quer estar aqui no planeta ainda para ver a educação no Brasil melhorar muito, muito. E pode, porque vocês podem nos ajudar a fazer isso. Juntos a gente vai conseguir. E outra coisa que nos une é o Papert, né? Essa questão de acreditar que, com a eletrônica, né, com a questão da comunicação, com a questão da gente criar ambientes mais que ampliem as possibilidades de você se comunicar, não só na forma de texto, né, mas de você ter outras possibilidades aí de linguagens que incluem a programação, a eletrônica, o fazer, que a gente consiga realmente fazer a diferença. É muito importante em todas as carreiras, é muito importante para a vida a gente ter uma mudança, né, porque a gente tem, às vezes, alunos que entram nas escolas, no ensino superior. Às vezes eu brinco, às vezes tem aluno que entra numa escola de engenharia e ele nunca pegou sequer uma chave de fenda na mão, né? E isso é inadmissível. A gente precisa fazer com que as crianças que nascem curiosas, continuem curiosas, se interessem, né, por aprofundar isso. A FEBRACE traz um nível de exigência, que todos os que estão aqui de camisas amarelas, né, e os outros que não estão com a camisa, mas que estão junto, traz um nível de exigência muito grande para os professores, em que a gente não consegue envolver, às vezes, numa escola, todos os alunos. São poucas as escolas que conseguem envolver todos os alunos nessa abordagem investigativa, em que os alunos fazem projetos de longa duração ao longo do ano. Então, por isso, muitas das estratégias que estão sendo apresentadas no FIC, elas são extremamente importantes, porque elas podem ser a forma de você conseguir envolver todos os alunos da escola, né, para que todos tenham essa vivência, né, de estimular mais a criatividade, ao invés de tolher a criatividade, né, de estimular a inventividade. Então, é por isso que a gente está aqui. Bom, eu vou ficar por aqui neste momento, depois eu vou responder algumas perguntas. Eu queria chamar agora o Léo para as palavras dele. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês, realizando esse sonho, né, do FIC, desse Festival de Invenção e Criatividade, que é uma ideia que já estava amadurecendo fazia um tempo e agora surgiu essa oportunidade e essas parcerias fantásticas de tornar isso realidade. Meu nome é Léo Burdi, eu sou pesquisador no MIT Media Lab, né, em Massachusetts, e eu já estou lá faz cerca de 17 anos. Né, eu saí para fazer o doutorado no Brasil, acabei ficando como pesquisador, e hoje eu dirijo um programa, uma parceria junto com a Fundação Lema, que foca no desenvolvimento de atividades e iniciativas de aprendizagem criativa aqui no Brasil. E
quando eu saí do Brasil, o meu sonho era justamente aprender o máximo possível lá fora e, de uma certa forma, tentar trazer esses conhecimentos, as conexões de lá para cá, tentar aplicar na nossa terrinha. E facilitar também o sentido contrário, de aprender o máximo possível com as riquezas que a gente já tem aqui no Brasil e ajudar a inspirar algumas iniciativas lá de fora também. Então, uma iniciativa como essa, né, do Festival de Invenção e Criatividade, é uma realização desse sonho. Essa possibilidade de a gente abrir esse canal mais direto com o que está acontecendo, não só entre a gente mesmo aqui no Brasil, com o que está acontecendo lá fora. E para início dessa conversa, eu gostaria de explicar um pouquinho de onde que eu venho, do tipo de trabalho que a gente vem fazendo lá e como isso se situa aqui dentro do festival. Eu trabalho no MIT Media Lab, que é um departamento do MIT, que tem cerca de 30 grupos de pesquisa, que focam nas áreas mais diversas do conhecimento, que vão desde a ópera do futuro até computação orgânica, passando por mídias cívicas e também educação. O grupo no qual eu trabalho chama-se Lifelong Kindergarten, que é o jardim de infância para a vida toda. É um espaço super interessante que vocês têm que conhecer. E o nosso trabalho ele é muito inspirado pelo que acontece no jardim de infância das crianças, onde são espaços em que as crianças aprendem de uma forma super lúdica, gostosa e totalmente apropriada para os seus interesses e capacidades. Né? E o nosso objetivo é justamente tentar estender, ampliar essa abordagem do jardim de infância para outras idades e para as outras áreas do conhecimento, dentro e fora da escola. Só que, ao invés de a gente usar bloquinhos de madeira e esse tipo de material, a gente precisa de outros tipos de recursos. E é aí que a tecnologia ela tem um papel essencial nesse processo. Todos os projetos que nós desenvolvemos seguem essa filosofia. Os mais famosos incluem, por exemplo, o Kit Mindstorms, de robótica da Lego, a linguagem de programação Scratch, que não sei se vocês já conhecem, mas hoje a gente eu tirei essa foto do site hoje, está com mais de 21 milhões de projetos publicados, né, muitos deles em português. Tem também outros kits, como o Make Make, e um que talvez um pouco menos conhecido, que é um kit para a gente fazer circuitos usando o papel, né, como base. Todos esses projetos eles seguem a mesma filosofia, né, que é uma filosofia de aprendizagem mais centrada nos interesses dos alunos, né, que facilita a colaboração e a exploração livre. Há 2 anos atrás, nós fechamos um acordo com a Fundação Lehman e iniciamos esse programa, que chama o Learning Creative Learning Program, que visa justamente tentar trazer essas ideias e disseminá-las aqui no Brasil. Esse projeto ele foca em 3 áreas diferentes. Uma delas é disseminar a aprendizagem criativa através da programação. Significa, isso envolve desde adaptar o Scratch para o contexto brasileiro, como também trabalhar com professores, educadores, para ver onde que as coisas emperram, onde as coisas podem avançar mais e contribuir para que isso ocorra, né, mais naturalmente. Tem projetos, incentivo aos projetos mão na massa, né, envolver as crianças e os jovens na construção de projetos no mundo físico, com ou sem tecnologia, né, com circuitos digitais, com caixa de papelão, tecido, madeira e coisas do gênero. Né. A mostra interativa do FIC é uma demonstração bem prática disso, né, que vocês vão poder ir lá e pôr a mão na massa e ver o que acontece. Né. E, finalmente, tem um componente de capacidade local. E, nesse sentido, isso vai muito além, no nosso entendimento, isso vai muito além de formação de professores. A gente quer trabalhar com pesquisadores, empreendedores, artistas e todo mundo e fazer uma rede que seja bem forte, né, que ajude realmente a levar essas novas práticas para uma parte das escolas e ambientes educacionais do país. Nesse sentido, nós iniciamos, né, uma rede de voluntários, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que hoje já conta com cerca de 700 pessoas, organizadas em grupos de trabalho, que vão desde a aplicação da aprendizagem criativa em escolas, a aprendizagem criativa em ambientes não formais de aprendizagem, avaliação de aprendizagem criativa, desenvolvimento profissional e coisas assim. Eu gostaria muito de convidá-los a participar dessa rede. Para isso, basta entrar no nosso site e se cadastrar. E depois venham participar dos nossos eventos. É isso aí. Obrigada, Léo, por enquanto. Agora eu queria chamar o professor Paulo Blakestein para suas palavras iniciais. Bom, esse microfone é perigoso. Em primeiro lugar, obrigado
Roseli, Léo e Lucas. Obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes. Eu queria começar dizendo que eu acho que o movimento Maker e essa onda de entusiasmo em relação a esse movimento é uma das maiores e mais importantes oportunidades da gente trazer a educação progressiva ou abordagens mais modernas da educação para dentro da escola, e é uma oportunidade que só aparece uma vez a cada 20 ou 30 anos. Então, é fundamental que a gente aproveite isso para tornar isso realidade. Agora, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, o que o movimento Maker representa. E quando as pessoas pensam nisso, elas pensam nas máquinas, elas pensam na impressora 3D, nos kits e tudo mais. Mas a coisa mais importante do movimento Maker são as ideias que ele traz, as ideias que estão incorporadas aos ambientes de aprendizagem inspirados pelo movimento Maker. E quais são essas ideias que estão por trás desse movimento e tudo mais? Então, para mim, as ideias mais importantes são, em primeiro lugar, primeiro três grandes teóricos que, apesar de não estarem explicitamente ligados ao movimento Maker, para mim, são quem realmente fizeram isso ser realidade hoje nas escolas, que é o construtivismo do Piaget, o construcionismo do Papert e a pedagogia crítica do Paulo Freire. Então, o que o Piaget dizia há quase um século já é que o conhecimento ele não é transmitido, ele é construído. Ele é construído pela experiência, pelo contato com materiais, com outras pessoas e tudo mais. O Papert aplicou essa ideia especialmente a situações onde você cria artefatos. Então, você cria robôs, você cria programas de computador, você cria um filme, uma música. Quando você cria objetos ou artefatos, compartilha com outras pessoas esses artefatos e, principalmente, estabelece um ciclo de criação e reflexão sobre esses artefatos. Então, quando você está fazendo um objeto no laboratório Maker, na concepção do Papert, não é só o fazer, não é só o mão da massa, é o fazer e o refletir. Então, você está em constante diálogo com aquele objeto, com aquele artefato, e à medida que você vai testando e implementando mais ideias, mais coisas, os seus modelos mentais sobre como o mundo funciona também estão mudando. Então, esse processo de criação e reflexão é muito importante. E o Papert também fala que nem todas as mídias são iguais. Quer dizer, uma coisa é você trabalhar com areia na praia e fazer uma escultura, que pode ser uma bonita escultura, mas é um material limitado. Da mesma forma que você pode trabalhar com madeira e prego e cola e fazer coisas incríveis, mas ele fala muito que tem mídias que são mais poderosas que outras, porque elas são mais flexíveis, elas possibilitam mais formas de construção, e, principalmente, o Papert foca muito nas mídias digitais, principalmente o computador, não o computador como um objeto, mas a programação e o fato de você poder criar programas, criar robôs, criar invenções, usando as tecnologias digitais. E ele foca muito na importância de a gente saber que algumas mídias, algumas tecnologias são mais poderosas que outras. Isso é importante porque, quando a gente escolhe o que colocar dentro de um laboratório assim, a gente tem que ter isso em mente. E, finalmente, o Paulo Freire, que eu acho que tem duas coisas importantes em relação a isso. Uma é que a aprendizagem deve ser significativa para o aluno, para a cultura do aluno, para a vida do aluno. Ele tem que construir objetos que sejam importantes para a vida dele, para a vida da família, da comunidade e tudo mais. E segundo, que eu acho que é uma coisa menos falada do Paulo Freire, é que ele diz que a criação é a vocação ontológica do ser humano. Quer dizer, a criação é porque nós viemos ao mundo. E desde a pré-história, a gente vê isso nas cavernas, nos desenhos, que muitas vezes não tinham nenhuma funcionalidade, eram só expressões artísticas ou expressões de histórias que eram contadas, e todas as invenções que a humanidade criou desde então. O Paulo Freire captura muito bem nessa ideia de que a criação é a nossa vocação. E isso, evidentemente, está muito longe da escola, né? Porque na escola não se cria, e se repete muito mais do que se cria.
E eu acho que essas três ideias, então, não é que o movimento maker necessariamente implementa essas ideias, mas são as ideias que eu gostaria que ele implementasse e as ideias que eu acho que nós, como grupo e como parte desse movimento, deveríamos lutar para implementar. Eu criei, há alguns anos, um programa na Universidade de Stanford chamado FabLearn, que é uma rede de implementação, de pesquisa e de disseminação de melhores práticas em relação ao movimento maker. E a gente tem presença em 15 países pelo mundo e desenvolve pesquisa, constrói laboratórios, forma professores, forma gestores em vários países, dentro desses princípios e dessas ideias que eu falei. E tem 3 coisas importantes que eu acho que estão por trás desse projeto, FabLearn, e que são, eu acho, muito importantes para a gente refletir. E o primeiro deles é que a educação formal, eu acho que deve ser a nossa prioridade para a implementação do movimento maker. Quer dizer, eu sei que muitas coisas excelentes podem acontecer na educação informal, em museus, em ambientes extra-classe e tudo mais, mas é na escola, é na aula normal, onde todos os alunos estão, que a gente tem a grande oportunidade de democratizar esse movimento. Porque no museu, na atividade extra-classe e tudo mais, sempre vão ser os alunos que se identificam mais com essas coisas e que se selecionam a si mesmos para participar dessas coisas e os outros alunos ficam excluídos. Então, eu acho que a educação formal, principalmente no Brasil, onde com tantas disparidades educacionais, tem que ser o nosso grande foco. E isso dá trabalho, porque trabalhar com a escola é difícil, é complicado e tudo mais, mas eu acho que tem que ser o grande foco. E eu acho que o segundo elemento que eu acho importante é o currículo. Quer dizer, se você vai fazer isso dentro da educação formal, o movimento maker, ou os princípios que inspiram o movimento maker, tem que estar dentro dos currículos, das bases nacionais, dos currículos nos estados, dos municípios e tudo mais. Isso tem que estar dentro da sala de aula. E é por isso que eu venho lutando há muitos meses com as equipes que estão escrevendo a Base Nacional Curricular, para que os princípios do movimento maker estejam dentro das bases curriculares de ciências, de matemática. Porque, se elas não tiverem, a gente remove o incentivo para as escolas efetivamente implementarem isso para todos os alunos. Então, isso tem que estar dentro desses currículos nacionais. E, em terceiro lugar, eu acho que é extremamente importante que a gente entenda que a pesquisa é fundamental para que esse movimento vá para frente. A gente não pode mais trabalhar só na implementação. E eu, no começo da minha carreira, fiz muito disso, onde a gente estava sempre na escola, formando os professores, fazendo oficinas com os alunos, mas não tinha ninguém medindo o resultado. Então, quando você vai na escola e leva a primeira impressora 3D e tudo mais, vem o repórter da Folha, da Globo, do Estado, enfim, e fala, impressora 3D, movimento maker, tudo mais, tal, aquele entusiasmo e tudo mais. Dali a um ano, esse mesmo repórter vai voltar lá e falar, bom, e aí, quais são os resultados? E daí você não pode só falar, eu tenho uma história de um aluno que fez um projeto incrível, tal. Você tem que ter mais do que isso. A gente tem que fazer pesquisa rigorosa, pesquisa com métodos científicos, com métodos acadêmicos, para que, quando o repórter volte, ou quando o secretário de Educação volte, a gente tenha resultados para mostrar e falar, olha, isso funciona, estão aqui os resultados, e a gente pode expandir isso para outras escolas. Então, é muito comum, quando a gente está no começo de um movimento, que a gente tenha toda essa vontade de fazer, de acertar, mas se a gente fizer isso sem medir os resultados, sem ter duas equipes, uma para fazer e uma para medir, vai ser muito difícil a gente sair desse estágio que a gente está para o próximo estágio de ampliar isso para mais e mais escolas. E eu só queria terminar dizendo que, muitas vezes, eu ouço as pessoas falarem, mas como que... na escola pública, como que faz movimento maker? Porque não tem dinheiro, não tem orçamento, a gente não vai conseguir ter os equipamentos ou a formação certa.
E eu acho que é muito importante que a gente pense que a maioria das inovações em educação e das inovações, principalmente usando tecnologia, infelizmente, elas aprofundam diferenças muito mais do que eliminam diferenças. Porque sempre, na escola particular, na escola de elite, você vai ter uma implementação melhor, você vai ter melhores equipamentos, melhor formação, e na escola pública você vai ter menos. Então, muitas inovações nos últimos 10, 20 anos acabam privilegiando mais os alunos que já são privilegiados. E quando eu ouço as pessoas falando, mas na escola pública, já que não tem nada, qualquer coisa está bom. Então, se o laboratório tiver uma mesa e umas pistolas de cola quente e tudo mais, já está bom, porque isso também é making, né? E eu acho que a resposta para isso é não. Porque o momento para a gente exigir dos nossos governantes, secretários de educação, investimento nisso é agora, que é uma novidade, que tem toda essa animação em volta do movimento maker. E se a gente responder que qualquer coisa serve para a escola pública, porque já que não tem nada, já que é uma escola pobre, já que é o aluno de periferia que vai estar lá, que não tem acesso a nada, se a gente dizer que qualquer coisa está bom para esse aluno, toda vez que a gente fala sim para essa pergunta, a gente está contribuindo para aprofundar as diferenças educacionais no Brasil. Então, acho que a gente tem que ser rigoroso e chato com os secretários, as secretarias e os times de implementação, falando, não, na escola pública a gente quer ter o melhor laboratório maker possível, porque a criança da escola pública merece tanto ter o melhor laboratório, a melhor formação dos professores, quanto a criança da escola particular e da escola de elite. E enquanto a gente não exigir isso e não incansavelmente lutar por esse princípio, as diferenças na educação brasileira e na educação em ciência, em matemática e tecnologia vão só aumentar. Então, muito obrigado e bom evento. Obrigada, Paulo. Agora eu queria ouvir o Lucas, da Fundação Lehman. Lucas Machado. Bom, gente, bom dia. Primeiro, eu queria falar que é um frio na barriga imenso estar aqui em cima com 3 das grandes universidades do mundo, né, e que eu pessoalmente admiro pra caramba. Então, é uma honra estar dividindo o palco aqui com a USP, com Stanford e com o MIT. Acho que, em primeiro lugar, cabe um forte agradecimento, né? Eu sei que colocar esse evento de pé, aquela tenda enorme, com tanta gente de tantos lugares do Brasil participando disso aqui, não é um trabalho fácil, né? A professora Roseli, com toda a equipe dela, né? A Cássia, a Helena e todo mundo mais participou e há várias semanas tem se empenhado em fazer isso acontecer. Então, acho que cabe um muito obrigado. É um prazer estar aqui para vivenciar essa festa, né? Que vai ser a Febrace com a FIC. E também agradecer bastante a presença do Paulo, do Léo aqui, para enriquecer a gente com esses pontos de vista, com esses conhecimentos e com todas as opiniões e as críticas, né, que vêm e as conversas que isso suscita. Bom, acho que eu também queria dizer que eu estou aqui, Lucas, várias vezes citados como Fundação Lehman, mas principalmente estou aqui como Programa E, né, que é um movimento da sociedade civil para o incentivo desse protagonismo digital. E o Programa ele não existe só pela Fundação Lehman, né? O Programa ele é um movimento, né, que ele tem, desde a sua criação, a parceria muito forte também da Fundação Telefônica Vivo. E é uma fundação que tem trabalhado com a gente há bastante tempo para tornar isso verdade. E qual é o papel, né, do Programa E? O que é o Programa E? E eu vou até usar a técnica da professora no começo do negócio aqui, perguntar, quem daqui já ouviu falar ou conhece o Programa E? Levanta a mão, por gentileza. Tem bastante gente, mas tem bastante gente que não. Quer dizer que eu estou no lugar certo, né? Não, o Programa ele é um movimento que ele tenta estimular o protagonismo do aluno nesse mundo que está cada vez mais digital, né? Como que a gente pode ajudar os alunos a não serem consumidores da tecnologia como ela é colocada, né? Via um Facebook ou via aplicativos e jogos e tal, mas como que a gente incentiva que esses alunos eles sejam, inclusive, protagonistas desse universo? Como que eles criam esses produtos? Como que eles criam essas soluções? Como que eles criam coisas que vão ajudá-los no processo de aprendizagem? E para isso, né, a gente tem feito já, desde 2014, uma série de iniciativas.
começando lá atrás, em tentar identificar quais eram as plataformas digitais que trabalhavam com o ensino de programação e mais tarde de eletrônica e makers, e como que a gente garantia que elas estavam disponíveis para o Brasil, para todo mundo. Então, o Scratch foi uma primeira delas, assim como a Khan Academy, a Codecademy, a Code.org. E o nosso papel no começo foi muito de como que a gente traduz essas plataformas, ajuda os voluntários que já estavam traduzindo muito dessas plataformas a garantir esse conteúdo disponível aqui para o Brasil e para o estudante brasileiro. Depois disso, a gente começou a trabalhar bastante fortemente com formação de professores. Então, vários municípios do Brasil receberam formação de professores do Programa E, entre eles São José dos Campos, a própria rede da Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, que hoje usa as metodologias do Programa E para trabalhar com os jovens que estão lá. E, através disso, como que a gente levava todo esse olhar de garantia à equidade. Acho que a professora falou, acho que o Paulo e o Léo também, de como garantir que esse trabalho não seja para aqueles que já são mais interessados por isso, que já está mais... é o que eu já sei fazer, e como que isso não vira uma ferramenta de aumentar a desigualdade. Como que a gente garante que essas oportunidades elas sejam para todos. Esse tem sido também um forte papel do Programa E. A partir disso, a gente começou a ver nesse universo maker uma oportunidade de continuar trabalhando com essa essência do aluno como protagonista. E a gente fez um edital chamado Makers Educa. A gente selecionou, na época, 20 professores que já estavam fazendo atividades makers em escolas públicas e tentou conectar essas pessoas em rede. E aí eu vou tomar liberdade, eu vi que o Ezequiel está na plateia, eu vou falar uma frase, fala Ezequiel. Eu vou usar uma frase que ele me disse, que eu achei muito marcante. Assim, a gente estava conversando sobre a rede de aprendizagem criativa, sobre esse grupo de pessoas que se reuniram para discutir questões makers. E eu estava falando sobre as iniciativas da Fundação e do Programa E, e falei, a gente tem um grupo aí de e-mail que as pessoas conversam, e trocam ideia, e discute sobre essa iniciativa. Aí o Ezequiel me interrompeu e falou, não, Lucas, espera aí, não é só um grupo de e-mail. É o lugar que eu vou quando eu preciso tirar uma dúvida de alguma coisa que eu estou fazendo, é onde eu entendo que eu não estou sozinho, que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, é onde eu consigo saber as novidades que estão acontecendo e como garantir que eu vou conseguir levar para o estado do Paraná as coisas legais que estão acontecendo no Brasil, e onde eu encontro apoio nas diferentes iniciativas de diferentes pessoas. Então, naquele momento, eu falei, caramba, que poder tem esse negócio de juntar as pessoas em rede, Que legal você conseguir colocar, às vezes, na mesma sala, na mesma mesa, gente do Brasil inteiro que está discutindo coisa, e fazer com que essas pessoas troquem ideias entre si, vejam que elas não estão sozinhas nesse desafio, que tem muita gente trabalhando com elas. E isso tem se tornado cada vez mais o papel do Programa E. Como que a gente pode, a partir do poder da sociedade civil, da Fundação Lema, da Fundação Telefônica, colocar pessoas que estão caminhando na mesma direção, que têm os mesmos objetivos, que têm os mesmos valores, para que elas juntas sejam mais fortes, para que elas juntas elas possam, de fato, transformar na direção daquilo que elas sonham e têm esse interesse. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui hoje, porque eu acho que esse evento ele tem exatamente esse caráter, de botar pessoas boas resolver os problemas importantes do Brasil. E o fato da gente estar trabalhando aqui com pessoas do Brasil inteiro, com alunos trazendo soluções do Brasil inteiro, e com esse discurso de que deve ser para todo mundo, para mim é a coisa mais valiosa do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, bom, a parte que me alivia o frio na barriga é saber que eu estou aqui para fazer as perguntas. Então, não sou eu que vou respondê-las. Isso me alivia um pouco. E também fico muito feliz de ver na plateia vários rostos conhecidos, várias pessoas que a gente tem encontrado aí nessa trajetória. E muito feliz também de ver vários rostos que eu não conheço. Quer dizer que esse grupo está aumentando e que tem cada vez mais gente boa dedicada a fazer esse trabalho. Então, agradeço enormemente a presença de todos vocês. E minha sugestão é que a gente comece a fazer perguntas agora, né? Se quiser sentar aqui... Tá, joia. Bom, eu vou começar aqui, vou começar fácil, tá, gente? Depois a gente vai dificultando um pouquinho. Acho que o Léo comentou da rede de aprendizagem criativa, né, Léo? E esse termo, aprendizagem criativa, a gente está ouvindo ele na boca de algumas pessoas e tal. Eu queria entender o que está por trás disso, o que significa a rede de aprendizagem criativa, como que isso se insere dentro desse contexto de aprendizagem maker. Boa pergunta. A aprendizagem criativa
acho que ela tem várias formas, várias definições ou várias formas de descrever. Uma é uma forma bem geral, abrangente, que são todas as abordagens educacionais que são mais mão na massa, mais centradas no aluno, que incentivam a colaboração e uma exploração livre das pessoas, das suas próprias ideias, né, e interesses. Isso é uma forma bem abrangente, que não está restrita a nenhuma metodologia ou abordagem educacional específica. Agora, no caso do MIT, quando a gente fala em aprendizagem criativa, é uma forma de popularizar, de falar em termos um pouco mais aceitáveis, o conceito de construcionismo, que é o conceito que o Paulo mencionou, que a Roseli mencionou, né, que foi criado, né, concebido pelo Seymour Papert, há 50 anos atrás, né, essa ideia de que as pessoas aprendem a partir das suas interações com o mundo, né, mas é que elas aprendem melhor quando elas estão envolvidas na criação de projetos que lhes sejam significativos. Né? Pode ser o castelo de areia, pode ser uma teoria sobre o desenvolvimento do universo, pode ser qualquer outra coisa. Né? E quando a gente fala em aprendizagem mão na massa, muitas vezes as pessoas falam, desde que a gente põe o aluno para trabalhar com alguma coisa concreta no mundo físico, isso é aprendizagem mão na massa. Ou a gente põe o aluno ou qualquer pessoa para trabalhar no desenvolvimento de um software, isso é aprendizagem mão na massa. O mão na massa acontece, de fato, nesse tipo de atividade. Agora, a aprendizagem ela pode se dar de uma forma muito mais aprofundada se a gente prover um tipo de suporte adequado, que, como o Paulo falou, um suporte que incentive os aprendizes a refletir sobre o que estão fazendo, que eles possam compartilhar isso com outras pessoas, receber crítica, né, e assim por diante. Então, a mão na massa faz parte da aprendizagem mão na massa, mas para a gente realmente criar um ambiente de uma aprendizagem mais criativa, a gente precisa adicionar esses outros componentes, da reflexão, do compartilhamento, né, e da liberdade de explorar as coisas. Né. São os 4 P's da aprendizagem criativa. Né. O Mitchell Resnick, que é quem coordena o nosso grupo no MIT, ele descreve a aprendizagem criativa baseada em 4 P's, né, em inglês. Então, o primeiro é projetos, né, projects, desenvolvimento de projetos. O segundo é paixão, né, que esses projetos realmente representem, sejam significativos, sejam super interessantes para quem os está criando. Né. O terceiro P, em inglês, é peers, que tem a ver mais com colaboração, onde você tem um espaço em que você possa realmente conversar com as pessoas e que receba suporte, incentivo para o desenvolvimento das suas próprias ideias. Parceiros aí, né? Com parceiros, parcerias, todos, né? Todo mundo. E o último P é o play, né? Que é essa questão do lúdico, né? De você ter uma atitude de experimentação, de não se prender demais a uma ideia, de se permitir criar e tentar, e que o erro não seja uma coisa negativa, né? Mas que seja um incentivo para uma nova exploração, uma tentativa que não saia da forma que você imaginava. Né? Então, é isso aí. Acho que a gente precisa de uma palavra em português para o último P, né? A gente tem que achar. Como é que era? Pratique, talvez, mas não está bom ainda. A gente precisa de gente mais criativa para achar uma outra coisa com P em português. Acho que na mesma linha, Paulo, você falou do Fab Learning, né? desse projeto, desse trabalho que vocês têm desenvolvido em Stanford, e também trouxe alguns dos princípios, né, ligados a isso. Eu queria ouvir um pouco mais sobre o que é o Fab Learning, né? Quais são os princípios ligados ao Fab Learning. O Fab Learning é um programa que tem 3 componentes. Né? São conferências que a gente faz em 4 continentes todo ano. Então, por exemplo, ano passado a gente teve 5 conferências no Brasil, inclusive, aqui mesmo nesse auditório, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países. E essas conferências têm a função de acelerar o desenvolvimento da comunidade maker, né, em educação nesses países. E um dos princípios que a gente tem é de que metade da conferência são educadores, metade são pesquisadores. Então, muitos casamentos, né, acadêmicos e de pesquisa acontecem nessa conferência porque tem pesquisadores procurando lugares para fazer pesquisa sobre o movimento maker e tem educadores procurando pesquisadores para ajudar na implementação. Né? Então, tem dezenas de laboratórios e de projetos que começaram nessas conferências que a gente faz pelo mundo.
Então, eles são para criar uma comunidade, né? O segundo ponto desse programa é que a gente chama de Fab Learn Labs, que são laboratórios maker, laboratórios de fabricação digital, que a gente cria em parceria com universidades de vários lugares do mundo ou com escolas, que são laboratórios modelo. Então, por exemplo, a gente criou um nos Estados Unidos em 2011, que virou um modelo para o país inteiro, que foi o primeiro laboratório maker dos Estados Unidos, e hoje tem tanta gente que vai visitar esse laboratório para ver que eles tiveram que ter uma pessoa, um funcionário da escola que só para gerenciar as visitas ao laboratório, que é lá em Palo Alto. E a gente fez a mesma coisa na Austrália, mais recentemente no México, na Dinamarca, está fazendo na Finlândia e tudo mais. Então, são laboratórios onde a gente coloca todos os conhecimentos de pesquisa que a gente tem, de como desenhar um espaço maker efetivo, de como desenhar a formação de professores e tudo mais, a gente incorpora tudo isso no desenho desse laboratório e ele vira um modelo para outras escolas e outras organizações. E, finalmente, tem um programa que chama Fab Learn Fellows, que é um programa de fellows para professores do ensino fundamental e médio do mundo todo. Então, a gente tem um grupo de 15 professores todo ano, que são selecionados de um grupo de quase 300, e, durante o ano, eles, junto conosco, escrevem currículo para laboratórios maker, eles escrevem sobre melhores práticas, sobre experiências positivas e negativas que eles tiveram, e, no fim do ano, a gente... e eles publicam, cada um desses 15 tem um blog que vocês podem acessar no site do Fab Learn Fellows, e esses blogs são editados no fim do ano e viram um livro que chama Meaningful Making. Então, a gente tem um que a gente editou ano passado, vai ter um no final desse ano também. Então, a ideia é ter, nesses três componentes, né, os fellows, os laboratórios e as conferências, uma forma de acelerar a transmissão do conhecimento de pesquisa para as escolas, mas sempre tendo muito claro que o movimento maker não pode ser mais um modismo na educação, não pode ser mais uma coisa que todo mundo vai fazer, que nem laptops na educação, que nem tablets na educação, em muitos lugares como laboratórios de informática, e que depois isso vai ou ficar trancado dentro da escola e ninguém vai usar, ou as pessoas esquecem por que elas estavam tão entusiasmadas por aquela tecnologia. Então, a gente foca muito em tentar, em todos esses projetos, explicar os fundamentos teóricos de por que isso é importante, né? E às vezes, a gente esquecendo esses fundamentos, quando passa aquela excitação inicial de montar o laboratório e as crianças e tudo mais, as pessoas esquecem de, bom, quais são os princípios que me levaram até onde eu estou hoje e como que eu avanço, né? E sem saber esses princípios é muito difícil. Então, só para dar um rápido exemplo, se você não tem muito claro que a ideia por trás do Laboratório Maker é essa questão de protagonismo intelectual, né? Quer dizer, de você criar projetos que sejam profundos, que sejam significativos, que sejam complexos, é muito fácil, como a gente vê em muitos laboratórios, aquilo que eu chamei da síndrome do chaveiro, que é o quê? Você pega e baixa da internet um chaveiro, imprime na impressora 3D e fala, olha, eu sou um maker, né? Só que esse projeto que você simplesmente baixou da internet e apertou imprimir, não tem nada de profundo, não tem nada de pessoal, não tem nada de complexo, né? Ele é quase como você baixar uma imagem da internet e imprimir numa impressora normal, só que é em 3D. Né? Por ser em 3D, as pessoas falam, nossa, em 3D, incrível, uma criança... Mas aquilo não tem nada de interessante, não tem nada de complexo, de difícil, de desafiador. Então, se você não sabe quais são os princípios que estão por trás do movimento maker, é muito fácil você ser enganado por esses artefatos interessantes e brilhantes, né, e tudo mais, um chaveiro em 3D, uma luz que pisca e tudo mais.
mas que, na verdade, não estão levando a nenhum grande aprendizado, não estão mudando nada na escola, né? E eu acho que essa ideia da síndrome do chaveiro é um dos grandes perigos que a gente tem no movimento maker hoje, porque é muito fácil, né, conseguir esses resultados rápidos, sem esforço nenhum. Então, esse é só um exemplo de por que em todas as coisas que eu faço em relação ao movimento maker, eu martelo tanto nessa ideia de que a gente precisa ler o Papert, ler o Freire, ler outros teóricos, o Mitch Resnick, outros teóricos importantes disso, para a gente entender o porquê, porque é muito fácil ser enganado pelo canto das sereias dessas tecnologias, né? E o importante, como eu falei, não é a tecnologia, apesar dela ser um componente fundamental, mas são o que os alunos fazem com isso, né? Super legal. E a gente, pelo menos, o que está aparecendo bastante é um trabalho bastante forte desde do ensino fundamental, o ensino médio e tal. E eu queria aproveitar a professora Roseli e perguntar como que isso se encaixa também no ensino superior, assim, aqui na Poli, em engenharia. Essas coisas que a gente está falando da aprendizagem maker, elas se aplicam também para cá? Como é que funciona? Então, acho que isso é super importante, né? As crianças que não tiveram oportunidade de ter isso, né, enquanto deveriam, né, na educação básica, têm muita dificuldade quando entram no ensino superior. Então, é muito importante que, no ensino superior, ao mesmo tempo, a gente crie espaços para que os alunos não só façam aquilo que porque é da disciplina, né? Então, a gente tem investido muito na Universidade de São Paulo e em outros lugares, mas eu vou exemplificar. Por exemplo, a gente criou aqui na Poli o Inova Lab et Poli, que é um espaço que os alunos podem entrar à noite, no final de semana, tanto para fazer projetos que eles queiram investir mais tempo em projetos que eles têm que fazer por um projeto de formatura, um projeto de uma disciplina, como projetos deles mesmos, né? Porque, principalmente na engenharia, né? Na engenharia a gente quer mudar o mundo, né, Paulo? O Paulo fala muito, ele foi aluno da Poli, né? Eu já falei para vocês que quem chegou atrasado, ele foi aluno nosso aqui da Poli, fez mestrado aqui na Poli também. E hoje a gente tem um orgulho muito grande que ele além de estar vinculado à computação lá em Stanford, ele é professor na Faculdade de Educação. Então acho que isso é muito importante, né? Engenheiros que estão aí, né, tentando batalhar junto com os profissionais da área da educação para a gente poder fazer com que... Poxa, ele sempre falava assim, mas se engenharia é tão legal, por que às vezes a gente faz com que a escola fique tão distanciada do mundo real, né? Então, é claro que em algumas disciplinas, às vezes, antigamente, principalmente, você precisava criar uma coisa mais simples para conseguir trabalhar na escola. Hoje, graças aos diversos meios que a gente tem à nossa disposição, é muito mais fácil a gente conseguir trabalhar em problemas reais. E quem está aqui da FEBRASE sabe bem do que eu estou falando, né? Quando você deixa o seu aluno trazer um problema, que é difícil, né, professor? A gente não dá um problema que está ali sob controle, que eu sei o que eu vou precisar, quais são as respostas. A gente deixar o aluno trazer uma ideia que eu não sei onde é que vai dar, né, poder dar essa liberdade, é difícil, mas é extremamente gratificante quando a gente vê alguns desses alunos que estão aqui na FEBRASE fazer coisas que falam assim, meu Deus, quando ele começou, eu achava que ele não ia conseguir tão longe, né? Então, na universidade, a gente tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque os alunos vêm com medos, né, não vêm com vivências mesmo de manipular materiais, de enfrentar problemas reais, de conseguir ouvir o outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente exercitar desde as séries iniciais, e eu acho que é muito importante o que o Paulo falou, da gente conseguir garantir que isso seja incorporado ao currículo, né? Não só como uma atividade extra para quem quer, para o professor que quer, mas a gente batalhar que isso seja feito não também com intuição, que isso seja feito baseada em evidências que a gente já tem. Então, a gente olhar não só as experiências internacionais, mas olhar as experiências no Brasil, porque a gente tem questões regionais que são super importantes. Se a gente simplesmente pegar algum modelo pronto de um outro país, ele não vai encaixar, vocês sabem tão bem quanto eu, né? Então, como é que a gente, juntos, consegue avançar mais rapidamente aí? Então, isso, acho que esse é o mesmo problema que a gente tem na educação básica, é um problema que a gente vivencia hoje no ensino superior. Só fazer um rápido comentário. Eu acho que, às vezes, a gente esquece que, bom, pelo menos quando eu fui aluno
na Poli, um projeto que hoje uma criança de 12 anos faz com o Lego Mindstorms, por exemplo, há 15 anos atrás era um projeto de formatura de um aluno da Poli, ou de mestrado, né? É uma mudança tão radical que às vezes a gente nem percebe que você criar um robô com sensores que, por exemplo, segue um caminho, assim. Eu lembro que tinha projetos de mestrado que o aluno passava 2, 3 anos criando o robô, porque não tinha as ferramentas, o cara tinha que fazer tudo, tipo, desenhar a própria placa, tudo do zero, desenhar a própria placa de circuito impresso, programar em linguagens de programação terrivelmente difíceis, tudo mais, tal. Eu acho que uma das coisas assim mágicas mesmo que aconteceu, que foi o Seymour Papert e o Mitch Resnick criando, por exemplo, o Lego Mindstorms, que é um kit de robótica que tem uma diferença assim de ordens de magnitude de quão fácil é você criar um robô, uma invenção, né? Então é uma mudança assim radical que a gente às vezes não percebe o quanto a gente pegou uma coisa que era possível para um aluno de 20 e tantos anos numa universidade de ponta de engenharia e hoje a gente permite que um aluno de 12 anos faça isso. Então, acho que é uma grande mudança que aconteceu. Ao mesmo tempo, a engenharia, há 20 anos atrás, era mais ou menos assim. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas os engenheiros se reuniam numa sala com a régua T, ou, em alguns casos, um programa de CAD e tudo mais, né, e desenhavam um projeto de uma peça, de um dispositivo, qualquer coisa assim. Daí, depois, eles entregavam isso para o pessoal, os técnicos do laboratório, e um mês depois chegava o protótipo daquele mecanismo, tal, daí eles olhavam. Tal. Então, nessa forma de trabalho, você não podia errar. Um erro custava um mês de trabalho e custava, sei lá, milhares de reais, né? Então, o trabalho de engenheiro, nessa época, ele era meticuloso, ele era extremamente matemático, e ele não podia ter erro, você não podia errar, porque o erro era caro. Mas, de repente, você começou a ter impressoras 3D, cortadora laser, kits de computação física, do tipo Basic Stamp, Arduino e tudo mais. Então, o engenheiro ele fazia um protótipo em 2 horas, imprimia na impressora 3D, já testava ele mesmo, punha uma eletrônica lá, e em 2 horas prototipava o comportamento daquela... E isso mudou completamente o jeito de fazer engenharia. O jeito de fazer engenharia não é mais esse que você se tranca numa sala e você não pode errar de jeito nenhum, porque o erro custa R$1 milhão, tal. A engenharia mudou para ser uma atividade de prototipação, de criar, de errar, de corrigir o erro e tudo mais rapidamente. E o que eu acho que é mais fascinante é que, à medida que o engenheiro foi se tornando um prototipador rápido, né, alguém que cria e corrige e faz e tudo mais, ele se tornou muito mais próximo de como as crianças trabalham. Porque as crianças também trabalham assim, né? Você vai, cria o seu castelo de areia, não deu certo, você põe um negócio em cima, você muda e tudo mais, tal. Então, acho que a gente vive um momento histórico, tanto para a educação superior quanto para a educação básica, onde o jeito de trabalho de um engenheiro da Poli hoje, ele é muito mais próximo do jeito que uma criança trabalha, e a gente pode aproveitar essa concordância para melhorar dos dois lados, né? Eu acho que é um momento muito único que a gente está vivendo. E acho que uma coisa importante também é que, no Brasil, a gente vinha também, se a gente falar em engenharia, mas a gente pode extrapolar isso para as mais diversas áreas do conhecimento, a gente vinha também em modelos que a gente acabava reproduzindo coisas que já vinham mais ou menos prontas de outros países. E, se você quer estar no circuito realmente, né, dos protagonistas, você tem que estar na criação, não só repetindo coisas que vêm de fora. E especialmente na engenharia, né, estou falando da minha posição como professora aqui na Poli, é muito importante que os nossos alunos estejam preparados a trabalhar com profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, porque essa questão de prototipar rápido
erre rápido, porque você tem que entender qual é o seu cliente, né? Quem é o usuário final, quem está contratando o seu projeto. E isso tem que ser feito por times multidisciplinares, cada vez mais os projetos, né, para o mundo real, para que eles consigam efetivamente atender às necessidades das pessoas e melhorar a qualidade de vida, a gente precisa ter pessoas diferentes nesses times, né? Então, muitos dos projetos aqui apresentados na Febrace, você tem alunos com perfis diferentes que estão trabalhando juntos, né, identificaram um problema, estão desenvolvendo competências, às vezes, diferentes, né, nesse grupo. E isso é muito importante. A prototipação, essa questão dos novos meios que a gente tem hoje, esse movimento maker, ele é muito importante, porque até para você entender direito um problema, a prototipação, às vezes, é a forma de você criar um espaço de interação com as pessoas que têm o problema e elas conseguirem entender o que você está pensando. Ao invés de você gastar 2 anos para desenvolver um produto, aí, quando você chega lá no seu usuário, fala assim, mas eu não preciso disso, né? Então, acho que aqui tem vários exemplos. Depois, à tarde, quem não conhece, visite lá a meninada, porque eles estão se apropriando, né? E vocês, professores, estão de parabéns. Eu queria pegar só um gancho, porque não sei se a pergunta que vem em seguida vai dar conta disso, mas o Paulo falou bastante da questão da pesquisa, né? Então, a gente está formando os nossos alunos aqui da Febrace para fazerem projetos seguindo o método científico, né, ou o método da pesquisa tecnológica. E nós, professores, é muito importante que a gente também trabalhe com a questão da pesquisa, ou a gente mesmo fazendo esses projetos de pesquisa, ou a gente se associando, como o Paulo falou, a quem trabalha com pesquisa, para que a gente consiga dar mais força àquilo que a gente está fazendo nas escolas. Porque não adianta a gente falar, olha, deu resultado para um, mas será que vai dar resultado para mais alunos? Ou será que era porque esse aluno já era interessado? Então, a gente, na Febrace, vem fazendo esse tipo de projeto para tentar entender. No começo, a gente tinha várias hipóteses, né? E a gente foi montando várias estratégias para a gente ir investigando essas hipóteses. E aí, ao longo desses 15 anos, a gente está medindo várias coisas. E a gente precisa que vocês façam a mesma coisa em todos os projetos de vocês. Porque não adianta só a gente, né, usar muita transpiração e fazer muito, mas a gente precisa ter esse respaldo, né, do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como é que eu meço, ou quem é que mede, né? Porque os instrumentos de avaliação que a gente tem, às vezes, nas secretarias, são instrumentos muito frágeis que não dão conta de medir, né, se a gente está atingindo os objetivos que são importantes de serem atingidos ou não. Então, a gente precisa se unir bastante para a gente, porque a gente tem 5.600, não sei quantos municípios nesse país, né? Então, a educação básica municipal é muito grande, né? Então, como que a gente dá conta de entender o que está acontecendo? E o ensino fundamental, ele é muito importante, porque, às vezes, no ensino médio, só 3 anos é um tempo muito curto para você conseguir recuperar algumas coisas que aconteceram antes, né? Legal. Acho que eu queria fazer agora perguntas um pouquinho mais difíceis. Essas foram fáceis. Não, acho que a gente... Na fala do Paulo, trouxe mesmo a questão da cola quente, né, versus a impressora 3D, e a busca por um equilíbrio entre aquilo que é necessário para desempenhar atividades, né, do que a gente está falando aqui, versus aquilo também que num primeiro momento, se consegue colocar na escola e tal. E eu queria entender um pouquinho do papel da tecnologia em si, ou da tecnologia digital nessas atividades maker, né? Ou atividades mão na massa, né? E se essa presença da tecnologia, se ela é fundamental ou não nesse processo. Acho que vou passar o microfone que a gente está. Eu posso começar, mas esse é um assunto um pouco longo, né? Eu lembro quando eu estava fazendo um mestrado na Unicamp. Uma coisa que me chamou a atenção, um dos insights no meu aprendizado, na época, foi de que não existe esse conceito de uma tecnologia educacional. Uma tecnologia que seria como uma pílula que a gente engula e, de repente, a gente aprenda alguma coisa, né? A educação, ela acontece a partir de uma interação que a gente tem com o nosso ambiente, né? Com as coisas que a gente constrói, nossos projetos e coisas assim. Então, a tecnologia ela só vai ser mais ou menos educacional na medida em que ela suportar esse tipo de atividade, né? O mesmo computador pode ser usado de 1000 maneiras diferentes. A mesma tecnologia, qualquer tipo de material pode ser usado de maneiras totalmente contraditórias, né? Com resultados completamente diferentes. Uma coisa é a gente colocar uma criança na frente do computador e pedir para essa criança copiar um texto.
Outra coisa seria a gente colocar a mesma criança na frente do mesmo computador e pedir para ela escrever um texto sobre o sonho da vida dela. É a mesma criança, a mesma tecnologia, o resultado educacional é completamente diferente, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, é muito importante a gente pensar em que tipo de atividades que ela está suportando, que tipo de interações a gente vai querer que essa tecnologia possibilite ou não dentro do ambiente. É esse tipo de crítica que é preciso ser feito. Então, às vezes, para uma atividade em que a gente queira que a pessoa se expresse, que ela construa alguma coisa, às vezes a gente não precisa de uma tecnologia digital para fazer isso. Às vezes, uma caixa de papelão é suficiente, né? Enquanto se a gente quiser que essa criança construa um tipo de modelo de um sistema biológico, de um ecossistema e coisas assim, é muito difícil você fazer isso com papel, né? Você precisa de uma coisa mais dinâmica, e etc. Aí as tecnologias elas fazem sentido dentro desse contexto, né? Então, sempre quando a gente pensa tecnologia, seja digital ou não, acho que é importante a gente pensar nesse tipo de utilização. O caso do movimento Maker e outras coisas, hoje em dia a gente tem uma ênfase muito grande nas impressoras 3D, cortadoras lasers e assim por diante, né? Às vezes a gente deixa de lado as outras tecnologias, simplesmente por elas não serem digitais. Então, é importante a gente considerar não simplesmente se a tecnologia é digital ou não, mas que tecnologia é apropriada para aquilo que a gente gostaria que o aprendiz explorasse, né? Então, algumas tecnologias, não é o custo delas, não é o fato de elas serem digitais ou não que vão fazer a diferença. Agora, mesmo com essas novas tecnologias digitais, impressoras 3D, cortadoras laser, etc., apesar de elas trazerem novas possibilidades para a aprendizagem, elas ainda são muito complexas de serem usadas. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando ensinar uma pessoa a usar a ferramenta que o objetivo educacional original acaba se perdendo no processo. Então, mesmo quando a gente faz os trabalhos usando caixa de papelão, madeira e essas coisas, a gente precisa de tecnologias que ajudem a documentar o projeto, que ajudem a mostrar, a compartilhar esses projetos com outras comunidades, outras organizações de outras partes, assim por diante. Essas tecnologias elas não estão disponíveis ainda. Então, a tecnologia é importante, ela não é essencial, ela tem que ser analisada conforme o objetivo educacional, e a gente ainda tem muito o que fazer em termos de desenvolver tecnologias que sejam apropriadas para as nossas necessidades. Eu concordo com o Léo. Acho que a tecnologia em si, ela não quer dizer nada, depende, claro, como você usa, né? Claro. Agora, eu acho que tem algumas nuances assim nessa questão que eu acho importante discutir, né? Acho que a primeira delas é que uma coisa é a gente dizer que, por exemplo, você pode fazer muita coisa com papelão, com madeira e tudo mais, tal. E de fato, você pode fazer coisas interessantíssimas com engrenagens de madeira, de papelão, tal. Outra coisa é dizer que isso é suficiente para você ter no seu laboratório Maker, né, ou no seu laboratório na escola. Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico, minha opinião, as pessoas podem discordar, mas eu acho que é um erro dizer para o diretor da escola, ou para o secretário de educação, fala, não, a gente não precisa de tecnologia, a gente pode fazer essa coisa Maker com papelão, com madeira, tudo mais. Porque, quer dizer, se você tem uma chance de trazer essas tecnologias digitais, essas tecnologias de fabricação digital para a escola, se você tem uma chance maior de fazer isso, é no começo, é quando as coisas estão começando e as pessoas estão interessadas nesse negócio. Se você só fala, não, a gente consegue fazer com madeira, com papelão e tudo mais, os resultados, o que os alunos vão conseguir fazer, vai estar limitado pelos materiais, evidentemente. Então, quando vier o diretor, o secretário da educação ver o que foi feito, ele vai ver coisas de madeira, de papelão e tudo mais, o que podem ser interessantes, mas não são coisas que são socialmente valorizadas do mesmo jeito que coisas que têm tecnologias digitais. Então, tanto do ponto de vista de como o aluno se sente quando ele cria alguma coisa com tecnologias digitais, quanto à percepção das pessoas de fora, quando elas veem essas criações, a percepção é muito diferente quando as tecnologias digitais estão presentes e não estão presentes. Então, eu acho que é claro, isso não quer dizer que você não pode fazer coisas interessantes sem as tecnologias digitais, mas
a ausência das tecnologias digitais ela limita tanto o que você pode fazer que eu acho que é difícil chamar um laboratório que não tem nenhuma máquina, nenhum kit de computação física, de robótica, de um laboratório maker. Porque eu acho que, se você fala que maker é tudo, maker vira nada, né? Quer dizer, se tudo pode ser maker, se colar 2 pedaços de papel, 2 pedaços de madeira, se culinária é maker, se tudo é maker, então maker vira nada, porque uma coisa que não tem definição, que não tem limites, ela vira qualquer nota, né? E eu acho que esse é um dos perigos que a gente tem no movimento maker, é que, de repente, tudo é maker, porque quando você está fazendo uma comida, isso é um maker, né? Quando você está fazendo um desenho, isso é maker. Você está pintando um quadro. Eu acho que, por exemplo, a arte, ela não precisa ser chamada de maker, ela pode ser chamada de arte, porque a arte tem suas práticas, seus materiais, tudo mais. Você pode falar, não, isso é um trabalho de artes, não precisa ser um trabalho maker. Se você está fazendo uma coisa de computação física, que tem um outro tipo de ferramentas, daí eu acho que é diferente, não tem um nome bom para chamar computação física, né? Maker é um nome bom. Então, eu acho que a gente está num momento em que, por não ter nenhuma definição do que é maker e o que não é maker, acaba ficando uma coisa muito vaga, que eu acho que pode ser problemática, porque daí todo mundo fala, eu tenho um laboratório maker, e os meus alunos fazem coisa maker, e daí a pessoa checa da lista dela maker. Mas, se você vai olhar o laboratório, é uma mesa com 2 pistolas de cola quente e uns papéis e tudo mais. Tal. Então, só para esclarecer, eu não quero dizer que quem não tem condições de ter materiais mais sofisticados e está tentando fazer o melhor possível, eu acho ótimo e eu acho que é por aí mesmo. As pessoas têm que fazer o máximo que elas podem com os materiais que estão disponíveis. Mas a gente não pode parar nesse ponto e achar que as tecnologias digitais não fazem diferença. Elas fazem diferença, porque é a mesma coisa que você falar para uma criança, faz pintura a dedo e faz pintura com pincel, ou faz pintura com instrumentos melhores. A qualidade das tecnologias, ela determina a qualidade dos projetos finais, dos projetos que as crianças estão fazendo. Então, eu acho que brigar e lutar por ter essas tecnologias nos laboratórios maker é importante, porque elas são um fator limitador. Isso não quer dizer que você não possa começar de uma forma mais simples, mas você tem que ter a noção de que você tem que continuar avançando até você ter uma série de ferramentas para dar o máximo de potencial para o que os alunos vão fazer. Eu acho bem interessante esse conceito a que propósito a tecnologia ela está a serviço, né? E a reflexão do objetivo de aprendizagem para esse entender que infraestrutura, o que laboratório, o que tecnologia, que máquina, o que equipamento eu preciso. Eu, tomando a liberdade de compartilhar assim, para mim foi interessante aprender que, por exemplo, uma impressora 3D, muitas vezes, ela não é um equipamento bom para a educação. Porque quando a gente pensa assim, eu tenho uma impressora 3D sozinha, neste caso, eu tenho 30 alunos. Se for imprimir uma peça, vai demorar 3 horas. Assim, legal, o que eu faço com os outros 29 alunos que estão esperando as outras 2 aulas seguidas para trabalhar com esse tipo de projeto, né? Então, até mesmo aquilo que muitas vezes a gente vê nos Fab Labs ou nos laboratórios, como que isso, na verdade, foi pensado para uma experiência de design, para uma experiência de prototipação, de engenharia, não necessariamente para a educação. E como que a gente, então, usa essas pessoas que estão aqui, que estão discutindo esses temas, para refletir o papel de cada uma dessas tecnologias com o propósito de educação, no propósito de aprendizagem que ela se coloca, né? Acho que isso foi super interessante. E aí, Roseli, a partir dessas atividades, né, desse trabalho com as tecnologias ou não, que competências que a gente espera desenvolver com isso? Assim? Qual é o objetivo final desse tipo de trabalho? Como que ele difere dos objetivos que a gente já tem na sala de aula, ou das formas que a gente já trabalha na sala de aula? Então, acho que essa é uma das principais discussões e das principais trocas que a gente tem que ter nesse tipo de espaço, Febrace, mais o festival. O que a gente quer, né, provocar nesses alunos? O que a gente quer desenvolver nesses alunos? Que tipo de habilidades manuais a gente quer que eles desenvolvam? Que tipo de competências, né, de estratégias intelectuais a gente quer que eles desenvolvam? Eu acho muito importante
Às vezes você começa uma atividade na escola do maker pelo maker, né, do fazer pelo fazer, para estimular uma coisa diferente no espaço da escola. Mas depois que aquilo não seja mais diferente, né, não vai mais chamar atenção. Então, é muito importante que, quando você vai fazer esse tipo de atividade na sua escola, você tenha uma reflexão, né, com o corpo de direção, com os professores. Olha, por que a gente está fazendo? Né? Quais são os nossos objetivos? Mesmo que, num primeiro momento, a gente não tenha toda a infraestrutura que a gente precise, qual é o nosso objetivo? Como é que a gente vai mostrar os primeiros resultados para a gente conseguir dar o passo seguinte? Porque colocar, mesmo na época que a gente falava do computador na escola, montar um laboratório de informática numa escola, deixar ele bonitinho, com a capinha em cima dos computadores, né, limpinho, trancado, isso não mudou escola nenhuma no Brasil. Né? Por que a gente está colocando esse tipo de tecnologia? Da mesma forma, agora, você colocar meios de prototipação rápida dentro da escola, eu concordo com o Paulo, a gente tem que ter o que há de melhor, a gente tem que batalhar para ter em todas as escolas, sejam públicas ou privadas. Mas, ao mesmo tempo, não é depois, você coloca a infraestrutura e acha que a infraestrutura vai provocar uma modificação no que acontece na escola. Ao mesmo tempo, tem que haver um planejamento para que a gente entenda o que a gente quer fazer com tudo aquilo. E outra coisa que eu acho que é importante, a gente tem que usar materiais diferentes, né? O low-end e o high-end. Né? A gente tem que ter coisas que são de baixíssimo custo, sucata, que às vezes traz um desafio de manipulação muito maior do que se eu pegar materiais estruturados. Então, como é que eu consigo manipular esses materiais com segurança? E como é que a gente também tem coisas mais avançadas, às vezes até compartilhadas, porque, num primeiro momento, pode ser que você não consiga ter tudo que você quer em todas as escolas, mas como é que a gente pode ter, se eu tenho uma escola técnica, que tem uma infraestrutura que, eventualmente, podia ser compartilhada, que, na hora que eu tenho um projeto, que ele falou lá, de um projeto coletivo, né, da escola, e eu tenho uma impressora só, eu vou conseguir fazer uma coisa ali que vai demorar horas. Como é que eu posso, de repente, rodar isso num outro lugar que eu tenho mais impressoras? Como é que a gente também cria um ecossistema favorável, que as pessoas não são só consumidoras desses equipamentos, mas a gente tem vários projetos, e aqui a gente tem alguns também que trabalharam com isso, vários projetos não só de software livre, mas de hardware aberto, porque, mesmo nos ambientes de universidades, a gente compra muitos desses equipamentos, num primeiro momento, às vezes, são importados, né? Ou, mesmo quando não são importados, eles foram fabricados num lugar longe de onde eu estou, e aí, quando o equipamento dá um defeito, ele fica lá parado, ele vira uma tranqueira na sua escola. Então, como é que a gente fomenta o ecossistema, que é o que a gente vem fazendo aqui? A gente tem várias impressoras que a gente sabe da manutenção, que a gente comprou, mas o nosso aluno não sabe da manutenção. Tem vários equipamentos que a gente mesmo constrói, e a gente tem várias escolas técnicas pelo país afora, e tem muitos alunos de vocês que, apesar de não serem de escolas técnicas, também estão conseguindo se apropriar, por meio da internet, de como é que eu dou manutenção no determinado equipamento. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente juntar tudo isso também. Então, que competências a gente quer? Tem muitas competências que são habilidades manuais mesmo, de perder o medo de manipular, e, principalmente, o que a gente quer não é o fazer pelo fazer, mas é o que eu estou conseguindo aprender com isso, né? Como é que eu vou usar isso para um projeto onde eu tenho uma intencionalidade? Eu vou fazer uma última pergunta e depois a gente pode abrir para a plateia também fazer perguntas. Tá? Acho que a gente vai ter microfones, porque uns levantou a mão, a gente passa para vocês. Acho que eu queria fazer essa pergunta para o Paulo e para o Léo também, se quiser responder, sobre essa questão da avaliação, assim, né? Porque são competências que, vamos lá, não é fácil de avaliar esse tipo de coisa. E acho que seria legal compartilhar um pouco do que o Stanford ou o MIT estão fazendo nessa linha, assim, de avaliar as competências que se desenvolvem através dessas atividades, né? E que tipo de resultados mesmo são esperados nesse tipo de trabalho? Eu acho uma questão super importante. A OECD, que é quem faz o PISA, por exemplo, eu faço parte de uma comissão da OECD que está desenhando os próximos testes do PISA. Então, os próximos rankings do PISA, e tem 9 novos candidatos a esse teste, né? Tem vários tópicos. Um deles é alfabetização computacional, né? Enfim, programação e coisas maker e tudo mais. Então, é possível que, nos próximos 5 anos ou 10 anos, a gente tenha uma prova internacional ou algum tipo de avaliação internacional para programação, por exemplo, que vai colocar
os países num ranking, né, do mesmo jeito que coloca com ciências, com matemática. E o PISA já tem, por exemplo, uma prova de aprendizagem colaborativa, por exemplo, que já existe, já é aplicada em vários países, e tem todas essas novas provas que vão existir. Então, imagina um país que é o primeiro do mundo em programação, por exemplo, o impacto que isso vai ter nas empresas que vão querer investir no país, enfim, até na autoestima do país, né? Então, essa questão, apesar de a gente, no momento, focar muito quando a gente olha no Enem, olha para o Enem, para o PISA, para a Prova Brasil, todas essas coisas são focadas em ciência, em matemática, nas coisas tradicionais, mas essas novas competências do século XXI, elas vão ser medidas por esses organismos internacionais e elas vão ser cada vez mais importantes. Não vão ser só mais assim, competência do século XXI é legal. Não, vai ter um ranking internacional disso. E se o Brasil não estiver preparado, ele vai estar lá no fim do ranking, né? Então, acho que é fundamental. A gente tem desenvolvido muitos projetos de pesquisa para medir o conhecimento maker. Agora, medir o conhecimento maker, claro, não é medir simplesmente se você sabe matemática ou ciências. Tem um conhecimento específico que você está aprendendo no laboratório, né? Então, a gente acabou de publicar agora em janeiro um artigo, por exemplo, no Journal of Engineering Education, que é um periódico que trata da educação de engenharia, e a gente publicou a primeira, vamos dizer assim, bateria de testes sobre conhecimento maker. Então, é uma prova escrita, né, que a gente fez com mais de 500 alunos em 3 países diferentes, mas não é uma prova normal, onde você tem que resolver um problema de matemática. Tal. Você tem que resolver um problema relacionado a coisas maker. Por exemplo, a gente pergunta, a gente dá um dispositivo, por exemplo, um liquidificador ou qualquer coisa do dia a dia, e a gente pergunta o que tem dentro disso, né? Claro, a gente não quer os detalhes, mas a gente quer, por exemplo, se você olha para um liquidificador, você tem alguma coisa que gira, então você tem que saber que tem um motor lá dentro. Você tem que saber que aquele motor tem que estar ligado na energia, que aquilo tem que ter um botão que conecta ou desconecta a energia. Você tem que saber que tem engrenagens, talvez, lá dentro. Você tem que saber que não tem uma antena, por exemplo, no liquidificador, né? Que não tem, enfim, um dispositivo de aquecimento e tudo mais. Então, a gente tem várias perguntas onde a gente quer entender se as crianças, depois de participar de uma atividade maker, elas olham para objetos do dia a dia e elas conseguem entender o que tem dentro sem precisar abrir, né? Só pela função daquele objeto. Tem outras perguntas que a gente faz nesse teste, que são, por exemplo, a gente fala, você chega em casa e a sua máquina de café, por exemplo, está quebrada. Quais são os passos que você segue para detectar o problema? Então, pode ser que tem gente que, se você nunca fez nada maker na vida, talvez você vai escrever, eu vou ligar para a manutenção, né, para assistência técnica. Mas se você já fez coisas maker, talvez você vai falar, bom, eu vou olhar o fio, vou olhar se está ligado na tomada. Eu vou olhar se o botão liga e desliga está funcionando. Eu vou olhar se está esquentando alguma coisa. Eu vou olhar se... Enfim, então tem uma série de métodos e de hábitos mentais que, quando você começa a construir coisas e fazer coisas, você muda o jeito de ver os objetos, né? Muda o jeito de você consertar, de você detectar problemas nas coisas, de você consertar. E muda também outras coisas. Por exemplo, a gente mede a disposição a opção de carreira. Então, nessas provas, a gente pergunta para os alunos, antes e depois, quais são as carreiras que você pensou em seguir e tudo mais. E a gente detecta uma mudança que as pessoas mencionam mais carreiras técnicas, científicas e tudo mais. E tem uma série de outras coisas. Por exemplo, uma das coisas interessantes que a gente vê é que, se a gente pergunta sobre familiaridade com tecnologia, então a gente fala muito os nativos digitais e tudo mais. Então, a gente pergunta familiaridade com tablets, com telefone, com computador e tal, 85% dos alunos reportam que têm familiaridade, que sabem mexer e tudo mais. Isso incluindo países parecidos com o Brasil, como o México, mas também países muito diferentes, como a Dinamarca, por exemplo, mais ou menos a mesma proporção. Quando a gente pergunta, você consegue
Então, isso é sobre usar o computador, usar o tablet, usar o telefone. A gente fala, você consegue criar alguma coisa com o computador, tipo um filme, uma música, um site? Daí o número de 80% já vai para 50%. Né? Então, quase metade das pessoas sabem usar, mas não sabem criar. E quando a gente pergunta, você consegue criar alguma coisa com tecnologias de fabricação digital, do tipo, você consegue criar um programa, você consegue criar uma invenção, com algo, daí cai quase pela metade isso. Então, mais ou menos 25% só dos alunos, e isso é mais ou menos comum em todos esses países. Né? Então, uma coisa importante, eu acho, dessa medição é que a gente tem a impressão de que as crianças, de que os jovens são alfabetizados digitalmente, porque a gente tem 85% que sabem mexer com as coisas, mas só 50% sabem criar e só 25% sabem criar com essas tecnologias mais poderosas de programação e tudo mais. Tal. Então, a brecha é enorme, né, entre consumidor e produtor. E uma outra coisa que a gente faz para avaliação, que é um método que a gente desenvolveu, que chama, eu não sei como chama em português, mas mineração de dados multimodais. Então, a gente usa, por exemplo, eye trackers, que são esses equipamentos que podem seguir a sua pupila e sabem onde você está olhando, né? Então, sabem em que você está prestando atenção. A gente usa medidores de gestos, né? São câmeras, uma série de câmeras que conseguem detectar o seu gesto e transformar isso em coordenadas. Sensores biológicos que detectam estresse, né? Por exemplo, e uma série de outras coisas, porque a gente sabe que não adianta dar uma prova só escrita, que é o que a gente faz quando a gente tem 500 alunos, né, nessas avaliações. Tem coisas que você não vai capturar numa prova escrita. Então, a gente usa esses métodos para tentar capturar outros tipos de comportamentos e outros tipos de conhecimentos relacionados à cultura maker que você não faz por escrito. Então, só um exemplo rápido, por exemplo. A gente fez um projeto onde a gente deu uma tarefa para alunos de engenharia e alunos do ensino médio, né, que não tinham muita experiência com maker e tudo mais. E os alunos de engenharia mecânica que tinham grande experiência fazendo coisas e tudo mais. Tal. E a gente usou esses detectores de gesto para ver o movimento das pessoas e tudo mais. Então, várias coisas que a gente aprendeu nisso, mas uma das coisas que eu acho interessantes é que os alunos de engenharia mecânica que estavam fazendo esse trabalho, eles tinham um padrão de atividade que era assim, eles mexiam, construíam alguma coisa, né, que a gente estava olhando os gestos, e paravam, e depois construíam de novo, e daí paravam, e depois construíam de novo. Os iniciantes, que eram esses alunos de ensino médio, eles construíam o tempo todo, sem parar. Né? E quando a gente foi olhar o que isso significava, é que o aluno de engenharia mecânica, que é o expert, um expert maker, né, ele já tem incorporado a prática dele o fazer e o refletir. Então, ele faz, ele olha o que funcionou, o que não funcionou, e ele ataca o que não funcionou com precisão. Então, ele fala, não funcionou esse pedaço aqui, então eu vou consertar isso. O aluno que não tem essa experiência, o aluno iniciante, ele fala, não funcionou, daí ele desfaz tudo e começa de novo. Ou ele desfaz, às vezes, a parte que está funcionando, mas ele nem sabe a diferença entre um pedaço e outro. Então, muitas vezes, o aluno que está fazendo o tempo todo, ele pode estar simplesmente fazendo por tentativa e erro, sem aprender nenhum princípio de resolução de problema mais profundo, que é o que o aluno de engenharia mais avançado sabe. Então, estou falando isso porque é uma coisa que você pode ensinar um professor, por exemplo, a identificar que o aluno está só trabalhando por tentativa e erro, sem aprender nenhuma heurística de engenharia, nenhum método mais aprofundado, e falar, olha, professor, se você vê um aluno que nunca para refletir, então você tem que chegar lá e falar, olha, vamos dar uma parada, você está mexendo aí nisso tudo, vamos ver o que funciona e o que não funciona. Então, são coisas que podem ser ensinadas. Né? Agora, se a gente nunca tivesse medido isso, a gente nunca ia saber. E a intuição diz que quanto mais mexendo o aluno está, mais ele está aprendendo. Né? Mas a gente descobriu que é exatamente o contrário. Acho que é melhor passar por...
Vamos abrir para umas 2 ou 3 perguntas para o público. Vamos ver se a gente dá tempo de fazer. Rapidinho, eu vou passar um microfone aqui para o professor Ulisses. Bom dia, meu nome é Ulisses, sou professor aqui da USP, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Tem uma fala do Paulo que mexeu um pouco comigo, que eu queria ouvi-lo, talvez os outros também. Porque, apesar de concordar 100% com tudo que você falou, dessa questão da escola, da necessidade de se lutar para que essas escolas tenham o melhor equipamento possível, etc., talvez, como eu sou pedagogo, e aí uma das coisas que eu tenho tentado fazer é trazer alguns dos princípios da engenharia para dentro da educação, coisa que vocês sabem que eu venho falando e fazendo por aí. Então, eu acho que algo dentro do chamado movimento maker mais forte é o que se chama, hoje em dia, talvez, da cultura maker. Porque na escola não necessariamente a gente vai formar engenheiros e pessoas que precisam do concreto. Então, por exemplo, processos, políticas públicas, eu acho que a engenharia traz ferramentas para dentro da escola dessa lógica de prototipar, de identificar problemas de coisas que não funcionam, que não necessariamente estão vinculadas a objetos físicos concretos, como geralmente com exceção da produção, mas da engenharia em geral. Então, vamos dizer assim, me chamou a atenção um pouco na sua fala, eu não sei como que fica, a importância, talvez, de se criar uma cultura maker, talvez, que extrapole, de fato, vocês entendem disso mais do que eu, evidentemente, mas que abre espaços para outros tipos de processos e laboratórios que não necessariamente sejam desse objeto de engenharia. Então, não sei se você comentaria alguma coisa sobre isso. A gente vai pegar as 3 perguntas e depois fazer uma rodada para responder, tá ok? Eu vi que tem uma aqui, aí depois pega aqui. Ela vai subir aqui, tá? Então uma aqui. Oi. Bom, eu sou Paula Carolei, da Unifesp. Eu estou coordenando o primeiro curso de Design Educacional, e que é o foco de graduação. Né? A gente está pensando em novos modelos de educação, em novos desenhos de educação para diversos contextos. Então, é algo que eu venho pesquisando há muito tempo. E também eu tenho um ponto que eu tenho que confessar o quanto eu aprendi nos últimos anos, trabalhando como formadora, ou o ano passado e o ano retrasado como assessora da Secretaria Municipal de São Paulo. Uma grande coisa que eu aprendi é como essa rede é rica e como a gente tem que escutar essa rede, e redes de processos, que muitas vezes não têm visibilidade. E acho que esse é o grande ponto da tecnologia. Mais do que possibilitar construir coisas, é possibilitar tecnologias de tornar os processos visíveis. Porque, muitas vezes, aprender por projetos não dá para mensurar por coisas estáticas. A gente tem que dar visibilidade para a prototipação, para o processo. Então, a gente tem que pensar em tecnologias, e é difícil medir com coisas... desculpa, Paulo, mas assim, o momento na hora, o que ele responde na hora, ou mesmo algum sensor, é algo de dar visibilidade para as perguntas que ele fez, ou como ele montou, como ele desmontou, e isso ter formas de registro. Então, eu ando muito preocupada de formas de registro, e tem tecnologias que possibilitam isso. Esse é um ponto. E outro ponto, Roseli, eu sou muito sua fã, principalmente por causa da Febrace e do impacto que ela tem na divulgação científica. E também, eu acho que a gente precisa trazer novas metodologias baseadas em design para a Febrace, para a pesquisa pelo design. Porque a pesquisa pelo design, design research, por exemplo, o foco é na prototipação, não é no resultado, não é na evidência pontual, e sim em ver processos. Então, para a gente valorizar o que a rede tem feito de bom, o que cada um de nós tem feito de bom, o que cada um desses alunos, para entender melhor, para eles compreenderem e aproveitar melhor esse processo maker, o foco não é nem no equipamento, e nem o foco é no processo. Como é que a gente dá visibilidade para esse pensamento desse aluno? Eu acho que isso é muito importante, e isso me preocupa muito. E
muitas vezes, porque a tecnologia, muitas vezes, chega... a gente tem que escutar, porque, senão, chega alguém e fala, olha, nós vamos montar um laboratório novo, um jeito novo de fazer, e massifica toda uma rede. A rede tem resistência, a rede não usa, porque isso não foi ela que construiu. Como você falou, Léo, é construído, o laboratório também tem que ser construído. A gente tem que ter escuta para construir as coisas. Então, assim, não adianta vir uma fundação e trazer... Opa! E não construir, não achar formas de escuta da rede. Tá? Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Renato Prado, eu sou coordenador da divisão Maker ali no Instituto de Engenharia. E a minha pergunta aqui tem a ver com essa coisa da difusão, né, do movimento Maker, e também de como a gente se organizar em rede melhor aqui no país e fortalecer as instituições de forma a dar mais visibilidade a isso. Então, nós temos 2 exemplos aqui, que é o Paulo Blickstein e o Léo Bird, aí, da MIT e Stanford, tem uma Fundação Lehman representada aqui, e a Poli também aqui representada. E lá fora, a gente vê que instituições de peso assumiram o movimento Maker. E eu acho que está faltando aqui no Brasil a gente criar esse tipo de movimento. Uma instituição forte, encabeçar isso e reunir todo mundo como um hub mesmo para a gente difundir isso. E lá no Instituto de Engenharia a gente está disposto a fazer isso. Temos o espaço Maker do Instituto é aberto para todos se juntarem lá e usarem como equipamento. Então, tem essa questão de como difundir as tecnologias. Muitas vezes, para uma escola pequena, é difícil comprar os equipamentos de um laboratório, mas ela pode se unir e usar esses equipamentos lá dentro. E outra coisa, a gente tem feito um festival trimestral lá dentro do Instituto de Engenharia, que chama Maker Fest. O próximo é 4 de junho. Quero convidar todos a participar. É um festival aberto também. Qualquer maker pode ir lá e mostrar os seus projetos. Só se cadastrar, entrar lá em contato com a gente e ir lá. E queria saber a opinião dos 4 sobre essa questão de fortalecer as instituições e fazer um convite para todos se juntarem a nós, lá no Instituto de Engenharia, para difundir a cultura maker. Vou pegar a última lá. Desculpa, tá? Vou pegar a última e depois aí a gente conversa aqui com quem, só para a gente respeitar um pouquinho o horário. Bom dia, eu me chamo Miguel da Hora e no momento eu trabalho com 2 realidades bem distintas, tá? Eu trabalho numa empresa chamada Nave Vela, que a gente trabalha com educação mão na massa mesmo, levando isso para colégios, com formação para professor, curso extracurricular e até atividade agora com currículo, mas eu também desenvolvo um projeto chamado Projetistas Periféricos, que é um projeto voltado para levar um pouco desse ambiente maker para regiões de alta vulnerabilidade. E eu estou correndo atrás, secretaria, essas coisas. E nas minhas primeiras conversas, uma coisa que eu senti assim, muito forte é que a gente precisava, talvez, ter uma atenção bem bacana para como que a gente faz a formação dos professores. Eu escuto muito nas discussões, mas o que o aluno vai absorver, o que é importante levar para o aluno, e, às vezes, pouco disso para a questão dos professores. Eu acredito que aqui deve ter um monte, quase todo mundo, de professores, mas talvez eles não saibam, sei lá, manusear um software de vetorização para chegar lá numa laser, depois dar um start e fazer a peça que ele quer. E até pensando num ponto de vista em que, por mais que talvez o professor não esteja familiarizado com a tecnologia, ele já tem uma bagagem extraordinária de conteúdo para colocar dentro dessas atividades. Eu queria saber de vocês, sim, se vocês têm algum case assim, de algum projeto que rode nessa linha, ou qual linha vocês acham que deve ser tomada para aproximar os professores e aproveitar essa caminhada deles todas nessas novas tecnologias. Bom, a gente tem bastante coisa para endereçar, vou tentar ser super rápido uma rodada. E eu vou endereçar, acho que, um ponto bem específico, né? E acho que é super legal trazer, né, para a discussão essa questão do diálogo, de ouvir casos de sucesso, ouvir coisas quem está fazendo isso bem já nas redes e entender como que a gente pode conectar também pessoas que estão trabalhando em diferentes frentes com o mesmo objetivo, né? Acho que um caso de São Paulo é super legal. Acho que metade, talvez mais, dos professores que estão expondo hoje aqui na FIC são professores da Rede Municipal de São Paulo.
E eu acho que isso sim é uma forma de ouvir, isso sim é uma forma de escuta, isso sim é uma forma de dar destaque para quem está fazendo uma coisa super legal. E que, pelo menos, todo o trabalho, todas as falas do professor Paulo, do Léo e da Roseli aqui, são falas de como que a gente abre canais de diálogo para discutir exatamente o que a gente está aprendendo, o que a gente tem visto, né? Não existe nenhum modelo, seja ele aprendizagem criativa, Programa Eu, Fab Learning, que ele é pronto e que ele serve para todo mundo. Então, acho que tudo que a gente está falando aqui, e o próprio conceito do movimento maker, da cultura maker, ele tem que ser construído para aquelas pessoas com quem a gente tem conversado e, obviamente, levando em consideração todos os aprendizados locais, os aprendizados de quem a gente tem, com quem a gente tem trabalhado, e com aquilo que a gente não precisa começar do zero, né? Acho que tem bastante coisa construída, bastante coisa pesquisada que é ponto de partida para o caminho onde a gente quer chegar. Então, acho que exatamente o intuito de trazer a FIC, trazer pessoas para cá e ter ambientes de exposição é criar um ambiente de escuta e diálogo em que a gente consegue colaborar cada vez mais segundo o mesmo objetivo. Eu achei ótimas as perguntas. Quando a gente concebeu o FIC, o Festival de Invenção e Criatividade, era a ideia de criar um evento que fosse uma Maker Fair voltada para a educação. Que não seja simplesmente uma Maker Fair, um evento que focasse no movimento maker por si só, mas sim mostrando as pontes e os desafios, etc., que estão associados a levar esse movimento para o mundo da escola, ou para o mundo da aprendizagem não formal. Então, essas perguntas que vocês colocam, como é que a gente avalia isso, que tipo de atividade é interessante, qual o papel da tecnologia, etc., elas estão, qual o papel do professor, do facilitador, da família, o papel do aluno, etc., da indústria, são questões extremamente importantes que ainda não tem uma resposta clara. Mas a gente tem que iniciar essa discussão. É um tipo de discussão que a gente só vai conseguir avançar se a gente trabalhar em rede, em que uma faculdade de educação consiga desenvolver mecanismos de avaliação específicos que ajudem a dar uma orientada, que escolas de engenharia desenvolvam novas tecnologias que viabilizem essas atividades que nós precisamos trazer para dentro da escola, que facilitem que esse trabalho de robótica não precise ficar limitado a uma pós-graduação que possa ser desenvolvido por crianças, que integre as artes, que integre as ciências e as engenharias de uma forma muito mais natural. Isso só vai acontecer se a gente realmente começar a trocar essas ideias, aprender junto, errar junto e crescer junto. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar essas redes, Fab Learn, Febrace, aprendizagem criativa, de uma forma conjunta e procurar ser bem ativo nesse processo, porque é um momento, como o Paulo falou, que é um momento extremamente importante da nossa história. As pessoas, as novas tecnologias, elas estão trazendo novas possibilidades, a indústria precisa de novos tipos de profissionais, os países precisam de um novo tipo de cidadão, que seja atuante. Então, é um momento que as pessoas estão se questionando, estão questionando instituições como a escola, que é uma coisa fundamental. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar o dia que a gente está aqui, vamos visitar a mostra interativa, vamos participar das oficinas, e depois do evento, vamos continuar essas discussões. Eu acho que é muito importante. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Bom, então, só rapidamente falar da questão do Ulisses, eu acho que tem uma série de outras coisas que não são engenharia, por exemplo, ciência, por exemplo, design, ou até arte mesmo, que podem estar muito relacionados ao que acontece nesses espaços, ou podem incorporar a cultura maker, que é uma cultura mais da prototipagem rápida e tudo mais, a essas outras áreas do conhecimento. Então, na ciência, por exemplo, eu acho que é um caso também onde os cientistas também são cada vez mais prototipam rápido e criam teorias e refinam teorias baseado em dados reais, em vez de novo, como eu falei dos engenheiros, se trancar, quer dizer, não se trancam mais no laboratório e saem de lá com a teoria pronta. Então, acho que tem vários elementos do movimento maker e da cultura maker que podem ser incorporados a outras áreas do conhecimento. E só rapidamente em relação em São Paulo, a rede municipal de São Paulo, para mim, tem um significado profissional e emocional muito grande, porque foi nessa rede que eu comecei a minha carreira, numa oficina que eu fiz com a Roseli,
e com o professor David Cavallo e outras pessoas que talvez estejam aqui até, né, num projeto que chamava Cidade que a Gente Quer, que atingiu dezenas de escolas da rede municipal e começou em uma rede, em uma escola de Heliópolis, na periferia de São Paulo, onde eu fiz uma oficina de 3 semanas com um grupo de 15 crianças que mudou completamente a minha vida, a minha carreira, e eu escrevi um artigo sobre isso, que chama Viagens em Troia com Freire, que vocês podem ler, está traduzido para o português já, e onde eu conto as histórias dessas 15 crianças em detalhe, o processo de o pensamento deles, como você estava falando, o processo de criação desses artefatos para essas 15 crianças, e mostrando que essas crianças, quando as ferramentas apareceram, elas todas se mostraram incrivelmente criativas, capazes e tudo mais, e muitas vezes sem o ambiente certo, sem o professor ou facilitador que estimulasse a criatividade, a inventividade dessas crianças, elas iam continuar sem saber sobre os seus próprios talentos, né? E a gente fez esse trabalho nesse projeto A Cidade que a Gente Quer, que a Roseli participou muito, em dezenas de escolas da rede, e foi nesse trabalho que eu vi que isso era possível. E foi nesse trabalho também que eu vi a riqueza, como você está falando, que existe na rede de São Paulo e, claro, no Brasil todo, de professores que, mesmo sem estrutura, fazem o impossível para trazer, para despertar nos alunos esse gosto pela invenção, pela criação e tal. Então, acho que é fundamental a gente pensar nessas novas palavras e laboratórios e tudo mais, mas sempre reconhecendo esses heróis que são os professores das redes brasileiras, que muitas vezes já fazem isso, mesmo sem ter a marca Maker, ou sem ter os equipamentos que eles poderiam ter. E, agora, eu acho que a mágica e o grande salto seria se a gente pudesse usar toda essa energia e todo esse trabalho que já é feito pelo Brasil todo, e acho que a FEBRACE, que é um outro exemplo disso, né? Quer dizer, estão centenas de milhares de alunos e professores pelo Brasil todo fazendo isso, mas que a gente pudesse juntar isso que já existe com essa nova energia, com essas novas máquinas, essas novas abordagens, para dar um novo salto de qualidade, um novo salto de quantidade de alunos atingidos e poder realmente universalizar essas experiências. Eu acho que o que é bom de a gente ter uma marca forte, que é a marca Maker, que é o movimento Maker e tudo mais, é que agora, hoje, é possível você ir para um secretário de educação, para um prefeito, para um governador, e ele sabe o que é o movimento Maker, ou a maioria, pelo menos, ele vai entender mais ou menos o que é. Então, você pode... Porque se você falar, eu quero uma educação construtivista, né? Ele fala, construtivista é um negócio de não sei quantos anos atrás. Tá? Então, estrategicamente, é uma marca importante para a gente estender para outras escolas e para outros estados e para outros municípios, ou o que a gente já faz, ou melhorar o que a gente já faz com novas ferramentas, mas eu acho que não é que a gente vai redescobrir a roda com o movimento Maker e tudo mais. Eu sei que existe muito trabalho que já é feito nas redes e tudo mais, mas a gente tem que estrategicamente aproveitar esse movimento para tentar levar isso para todas as crianças e para mais crianças pelo Brasil afora. Então, eu acho que, reforçando o que o Paulo falou, essa aqui é uma oportunidade que todos vocês têm de reforçar os trabalhos que vocês já desenvolvem. Eu acho que isso a gente não pode perder essa chance, né, da gente agregar mais valor àquilo que a gente está fazendo, para que a gente consiga atingir um número maior de alunos, de professores. Para a gente não se estender demais, eu queria só avisar vocês que no site da FIC, do FIC, toda vez a gente fala, porque a gente está embalando lá da FEBRACE, a gente vai dar... É festival, então é do FIC. No site que é www.fic, que é F-I-C, e a gente colocou para fazer a brincadeira, né? ficmaker.org.br,
a gente vai ter mais informações sobre as instituições parceiras, etc. E, no final do mês de abril, a gente vai publicar o catálogo do que está sendo o primeiro FIC. Então, fiquem atentos que, no final do mês de abril, no nosso site, estará à disposição lá o PDF para vocês baixarem do catálogo do que foi o primeiro FIC. E o objetivo do primeiro FIC e dos próximos, assim como da FEBRASE, é a gente ter um espaço de troca, né, um espaço de troca intensa, em que a gente possa dar visibilidade ao que já está acontecendo e que a gente crie possibilidades aí de novas conexões, de novas trocas, para que todo mundo possa aprimorar o seu trabalho. Porque a única forma da gente aprender é aprender com o outro, né? Então, ou numa atividade presencial, ou nos materiais que fiquem documentados, que possam ser compartilhados. Então, esta rede, a rede da FEBRASE, a rede de aprendizagem criativa, né, e outras redes, temos que trabalhar em conjunto para que a gente consiga ter impactos, né, positivos num tempo mais curto. Esse é o objetivo. Então, a gente convida a todos que participem durante essa semana, mas que continuem aí nas próximas semanas interagindo. Acho que é um convite e um agradecimento, né? A gente tem o espaço lá do FIC dentro da tenda. Acho que vocês vão estar por lá. Fiquem à vontade para chegar, conversar. A gente vai estar bastante tempo por lá também. Tem as oficinas, né, que os professores vão ministrar. Então, fica o convite para conhecer um pouco mais do que também está oferecendo junto com a FEBRASE dentro do Festival de Invenção e Criatividade. O convite também para aqueles que se interessarem em replicar esse tipo de evento, né, depois. A ideia é que a gente consiga preparar todo um material, um guia para aqueles que quiserem replicar o FIC junto com as suas feiras de ciências localmente, nos seus estados, seus municípios. E o agradecimento. Acho que obrigado a todos pela participação, pelas respostas, pelas perguntas. Espero que venham muitas outras ainda nos corredores e nas tendas de participação do evento. Obrigado, gente. Vamos lá. Obrigada.